Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Menezes e eu venho aqui falar de mim. Hoje eu estava pensando muito nas codependências da vida, né? Porque não parece, dá-se a impressão que não. Mas eu ainda sou muito codependente. Codependente de coisas, de pessoas, de situações. E, inclusive, essas codependências, elas têm muito a ver com o fato de muitas vezes eu me deixar de lado. Eu não acredito muito em mim. Embora tenha um poder superior que acredite em mim, eu muitas vezes não acredito em mim. É uma coisa impressionante, né? Mas acontece muito isso. E aí eu fico naquela, né? Naquela da codependência do outro, acreditando que o outro saberia o que fazer. Ah, mas eu tô tão sozinha. Se o fulano, ou se a ciclana, ou se a Bertana estivesse junto comigo, eu saberia o que fazer, né? Ai, mas olha, eu me sinto tão só. Muitas vezes, né, toda a nossa programação, não somente a irmandade a qual eu entrei, que foi a Alcoólicos Anônimos, como todas as outras irmandades anônimas, bate muito na tecla da minha autossuficiência. E não é só minha autossuficiência material, mas é minha autossuficiência emocional e espiritual também. E para essa autossuficiência emocional e espiritual se achegar perto de mim, se faz necessário que, sabe, eu realmente bate naquela tecla de que eu preciso ser autossuficiente. A autossuficiência, ela não é só uma teoria, assim como os princípios espirituais, não é só uma teoria, se faz necessário vivenciá-los. E é bastante provável que quando eu consiga vivenciar os princípios espirituais citados dentro das Irmandades Anônimas, é bastante provável que eu consiga ter uma autossuficiência e consiga daí então fazer minhas coisas. Eu toda a vida, né, eu sempre fui pai e mãe, eu sempre fui avó, eu sempre fui os dois lados da mesma moeda. Em toda a minha vida, eu não me lembro, assim, de depender diretamente de ninguém nem de nada. As dependências que eu criei durante a minha vida, no decorrer da minha vida, foram todas dependências de codependente doentia, né? Doentia, porque é aquela história, né? Ó, se eu tinha alguém junto comigo, por que eu ia fazer alguma coisa? Eu sempre acreditava que o outro poderia fazer para mim, por mim e comigo, né? Aí, de repente, eu fico sozinha. E aí, como é que faz? Aí eu vou ficar naquela, sabe? Naquela lamúria. Se o fulano, se o ciclano, eu vou cair naquela armadilha do si. Sabe aquela armadilha do si? Dentro das programações anônimas, fala-se muito sobre isso. Livre-se das armadilhas do si. E se? Né? Não existe si. Não existe. É botar o pezinho no chão mesmo e ralar, sabe? E começar a fazer as coisas, porque pequenas coisas são vetores de grandes coisas. Às vezes eu acredito mesmo que fazer um quarto passo da vida, eu posso ficar sem esse quarto passo, eu não preciso fazer esse quarto passo agora. Desculpa aí. Eu não preciso fazer esse quarto passo agora. Eu vou deixar fazer esse quarto passo lá quando eu tiver mais amadurecimento, porque dói, tenho medo, né? E aí eu vou procrastinando, vou empurrando com a tal da barriga e vou deixando para lá. E esses pequenos vetores, eles vão me causar um problema grande. Eu já até comentei aqui com vocês que 1 grão de areia não entope um cano. 10 grãos de areia não entope um cano. 20 grãos de areia não entope um cano. Mas pega uma pá de areia e coloca no cano para ver se não entope. Entope. Então, pequenos vetores são grandes coisas. Eu vou empurrando, eu vou deixando para lá. Sabe, eu fico com procrastinação de fazer meu quarto passo, de escrever meu quarto passo. E ó, eu tenho uma boa notícia para quem não sabe. Quarto passo não se faz só uma vez na vida. Não é somente quando eu entro dentro das Irmandades Anônimas que por um acaso, se eu for bem informada, eu vou escrever meu quarto passo logo quando eu chego dentro das Irmandades, né? Dentro de qualquer uma das Irmandades.
né? Agora, quando eu não sou muito bem informada, eu vou deixando para lá. Passa tempos e eu não faço esse quarto passo, né? E o lixo só vai acumulando. Uma outra boa notícia que eu tenho em relação ao quarto passo para os codependentes, assim como eu, é um alívio muito grande. Não somente para os codependentes, como para os dependentes afetivos, químicos também. Qualquer tipo de dependência, qualquer tipo de codependência, também é um alívio muito grande fazer esses quartos passos, porque é quando eu consigo tirar os lixos de dentro de mim e jogar isso fora. Né? É quando realmente eu alcanço uma certa maturidade e consigo de verdade deixar aquele emocional infantil, aquele emocional que me machucava muito por conta de ser tão infantil, o ego pegando na minha garganta o tempo todo, né? Aquele egão, porque o emocional infantil, o emocional imaturo, ele me faz com que o ego cresça demais dentro de mim, porque ele não sabe colocar limite ao ego. E o ego vai tomando conta, o ego vai, sabe, botando informações na minha cabeça que eu não deveria ter, né? Informações essas que eu deveria pensar e repensar se elas estão corretas, estão sendo assertivas para mim ou não, né? E fica aquela coisa assim que me machuca, né? Então vem aquela, uma das nossas... dos nossos lemas é solte-se, entregue a seu Deus, o Deus da sua concepção, da maneira que você concebe. Solte-se, entregue-se a Ele, para que você realmente consiga, aí, Menezes, fazer alguma coisa. E eu lembro que quando eu cheguei nessa fase da minha recuperação, eu lembro que muitas vezes eu ficava pensando, né, como é que eu vou fazer isso? E por que eu tenho que fazer isso? Qual não foi minha felicidade que diante do primeiro quarto passo eu já tive uma despertar espiritual, eu já tive assim um alívio muito grande, né? De toda aquela sujeira que vinha guardada dentro de mim, de todos aqueles segredos, né? Os segredos, aqueles segredos que eu não ia contar para ninguém. Qual não foi meu alívio de ter contado sim e de ter falado sobre isso?